Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Que rodada foi essa última, hein? Cheia de surpresas, lambanças, mas não tem muito o que fazer, rapaziada. 18ª rodada é final de semana. Temos agora no meio de semana as rodadas de Sul-Americana e Libertadores, né? E o primeiro turno já está acabando praticamente, penúltima rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convida na maior humildade a conhecer o canal e acabar. Sem perder muito tempo, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, 57.61, né? A média foi bem baixa essa rodada. Tivemos algumas surpresas, né? Algumas não até, ó, muitas, né? Tivemos a lambança aí de dois goleiros, né? O Brazão. Brazão, logo no início do jogo ali, entregou a paçoca, já perdeu o SG, né? O outro goleiro, o Bruno, né? Do Ceará também a mesma coisa, e o Carlos Jorge não bobeou, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas não foi suficiente. O Cruzeiro, grande favorito, perdeu pro Ceará. Uma grande situação aí do Galhardo, né? E o time do Ceará realmente marcou muito bem. E o Cruzeiro jogou um pouco abaixo. Enfim, rodada bem difícil, médias baixas. Aqui no Instagram do Mané, quem não segue, é só seguir Mané Cartola tudo junto. Dá uma força aí, estamos com pouco, né? Pra chegar a 20 mil. Né? Por aqui que eu boto as escalações dos times atualizados. Por aqui que eu boto os desempenhos dos times. E por aqui também que eu boto os vencedores do Ligas do Mané, né? A mensal de julho terminou, certo? E quem ganhou foi um dos times dos sócios, né? Aliás, o único time mensal que nós temos lá para a Liga Mensal, né? O Arrombaça aqui do sócio do Mané, né? Levou uma boladinha. E tivemos também, né? A Liga de Tiro Curto, apenas R$5, né? Deu 126 times. O primeiro lugar aqui, o Johnny, levou R$245 e fez 104,29. Daí muitos vão dizer assim, pô, Mané, eu fiz 105, eu ia levar. Mas só ganha quem se inscreve, meu jovem mancebo. E quem quiser participar é só vir aqui no Catimba. Tem link logo abaixo na descrição. Ou então é só de ir direto no app, quem já tá acostumado. Vai na abazinha do Cartola e joga a puladinha aqui, ó. E procura o parceiro Ligas do Mané. Já está aberta a inscrição para a 18ª rodada. Penúltima rodada do retorno. E a mensal também já está aberta. Né? Já temos 2 times inscritos. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Né? Por aqui também que eu botei os desempenhos dos times. O time do vídeo que nós iremos gravar agora fez 57,61, né? E o time da live foi um pouquinho melhor, 60,92. Foi uma rodada de médias baixas. Contudo, o time da live está com mais de 1.500 pontos, 1.514 pontos. 1.514 pontos, né? Uma boa pontuação para um time aberto, uma excelente pontuação, né? Vou dar uma atualizadazinha aqui, né? Para mostrar para vocês aqui. Que eu postei também o que? O desempenho do time dos sócios. Não aquele que ganhou a mensal, é o time de regularidade, time exclusivo. Né? O time exclusivo fez 77,04, uma excelente pontuação, inclusive assumi a liderança em quase todas as minhas ligas. Das 10 que eu participo com esse time aí, assumi a posição em 8, se eu não me engano. Está com 1.530 no geral, uma excelente pontuação, tá? Quem quiser participar aí, ó, e ser sócio, a promoção de segundo turno já está estendida. Né? Quem pagar agora R$ 49,90, 60% de desconto, né? Já entra já nessa rodada e já fica pro segundo turno até o final da competição. Vale muito a pena, muito material. E quem tiver dúvida do que é postado lá nos materiais, tem aqui esse videozinho mostrando, né, o conteúdo postado toda a santa rodada. Feito aí meu jabazinho, vamos para nossa escalação. Primeiro vamos olhar aqui a tabela. Tabela cheia, tabela completa, 10 jogos, certo? Temos jogos muito equilibrados, mas temos bons jogos, né, para se escalar. Sport e Bahia. Sport já não é mais aquela galinha morta, né? Mas o Bahia, né, tá bem na competição. Contudo, chama atenção de que o Bahia em casa é o cão chupando manga. Venceu 6 partidas consecutivas, se não me engano. Fora, né, tem que melhorar um pouquinho. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, tá? Mas vai enfrentar aqui, né, um Sport que vem tentando se recuperar com 2 empates. Mas em casa não é um bom mandante, não venceu ainda. A torcida tá pé da vida, né, ganhando de 2-0 do Santos, deixou empatar de 2-2. Né? Então é um jogo difícil? Mas temos boas peças do Bahia. Mirassol e Vasco, né? Mirassol decepcionou em casa um pouquinho, vinha numa pegada grande, mas ainda está invicto aí 7 ou 8 jogos. O Vasco fora de casa tá fura-olho que dói, tira o SG de todo mundo. Jogo equilibrado, vou ficar um pouquinho de fora desse jogo. Fluminense e Grêmio, o jogo dos desesperados, o jogo dos 6 pontos. Por quê? Porque se a gente pegar aqui a tabela de classificação, a gente vai ver que o Fluminense está com 20 pontos. Né? E o Grêmio está com 17. Jogo de 6 pontos. Inclusive, jogo de vida ou morte para o Fluminense, que está com 4 derrotas consecutivas. Né? Não venceu ainda desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes. Certo? Jogo difícil também, tô fora.
Botafogo e Cruzeiro. Jogo dificílimo, o jogão da rodada, né? Cruzeiro aí perdeu pro Ceará em casa e com isso perdeu a liderança pro Flamengo, né? Vai ter que buscar esses 3 pontos fora de casa, né? Mas o Botafogo vem aí numa sequência boa, sem perder nos últimos 5 jogos. Jogão, tá? Jogão. Jogo dificílimo, mas aqui ainda assim temos peças boas para se escalar, tá? Corinthians e Fortaleza, né? Um dos favoritos da rodada. Por mais que o Corinthians não venha bem na competição, tá? Se você pegar o Corinthians em um recorte dos últimos jogos, só venceu uma em 5, tá? Em casa, vinha muito bem, né? 7º mandante, mas não vence nos últimos 3 jogos. Em compensação, rapaziada, o Fortaleza, que tá tentando uma recuperação aí, fora de casa não vai bem. O histórico é muito favorável, né? Pro Corinthians. Ok que o Fortaleza aí tá tentando aí que o pai vai se recuperar. Nos últimos 2 jogos, um empate e uma vitória. Mas eu coloco o Corinthians um pouquinho favorito aqui. Dá sim pra se escalar alguns jogadores aí. Galo e Bragantino. Outro jogo bom pra se escalar, tá? Por quê? Porque o Bragantino caiu muito. O Bragantino era um dos melhores visitantes da competição. Ainda continua sendo, né? Só que se a gente pegar aqui um recorte, perdeu as 2 últimas fora, né? Enquanto que o Galo em casa, né? É um time que não perde a 5 jogos. Então, outro jogo difícil, mas também dá pra escalar o Galo. Então, assim, ó, jogo difícil dá pra escalar dos 2 times, jogo difícil dá pra escalar do Corinthians, jogo difícil dá pra escalar do Galo. Ceará e Flamengo. Flamengo favorito, né? Flamengo, por mais que fora de casa não seja, né, o melhor visitante de todos, porque apesar de ser o segundo melhor visitante, não tem uma campanha como o Palmeiras fora, né? Com aproveitamento surreal. Não, fora de casa o Flamengo andou perdendo alguns jogos, tudo, mas o Ceará piorou muito em casa. São 3 derrotas consecutivas. Boto também o Flamengo aqui como favorito. Assim como o Bahia fora de casa, Flamengo também dá pra escalar. Vitória e Palmeiras. Vitória melhorou bastante, mas o Palmeiras, pra mim, também é favorito. Palmeiras fora de casa é o cão chupando manga. Perdeu apenas uma e pro Cruzeiro, tá? No resto não perdeu pra mais ninguém. É um time que fora de casa tem uma campanha muito boa. E melhorou bastante em casa, tá? O Palmeiras começou a arrancada. Eu, sinceramente, assim, ó, sem menosprezar o Bahia, que tem que, né, mostrar um pouquinho mais aí. Mas eu acho que a disputa do... Eu sei que é cedo pra falar, mas a disputa do título eu acho que vai ficar entre esses 3 times aqui, né? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Enfim, Vitória melhorou? Melhorou. 4 jogos seguidos aí, sem perder, uma vitória e 3 empates. É um time que melhorou muito defensivamente, já tá começando a dar uma agredidazinha nos seus adversários, mas eu acredito que não vai ser páreo pro Palmeiras, né? O Palmeiras fora de casa é um time muito, mas muito ajustado. Marcação forte, transição rápida, né? Jogo difícil também, mas o Palmeiras favorito. Aqui outro jogão mais difícil, Inter e São Paulo. São Paulo vem numa crescente aí com o nosso querido Crespo, né? Hernan Crespo, ó, 4 jogos seguidos aí, 1 empate, 3 vitórias. O Internacional a mesma coisa, também vem numa crescente. Jogo muito equilibrado, mas tem peças boas para se escalar dos 2 lados. Assim como o Botafogo e Cruzeiro, Inter e São Paulo são jogos difíceis, mas dá para dar o teste do pezinho, alguém fazer o teste do pezinho, né? Santos e Juventude, talvez o grande favorito, entre aspas, da rodada. Vai pegar o Juventude, né? Juventude que fora de casa é o pior visitante. Não vence fora de casa, é um dos times que mais sofre gols, né? Dificilmente tira o SG do adversário, mas o Santos não é um time confiável. O Santos na Vila aí, ó, nos últimos jogos, tanto é que é o penúltimo, né? Pior mandante, só perde pro Sport, só venceu 1, tá? Então, boto favoritismo pro Santos, mas nada muito escrachado, mas temos boas peças sim. Enfim, fizemos aí uma análise geral aí da rodada. Já podemos ir para a escalação. A rodada começa sábado às 16 horas. Teremos a escalação de Sport Bahia, que é muito bom, né? Pra gente saber a escalação do Bahia. Faremos live sábado, meio-dia, tá? Vamos lá, vamos vender aí. Oh, faltou até a... Vamos lá. Goleiros. Walter. Vive um bom momento, tá? Tá pegando muito. Quase pegou aquele chute do Baralhas de fora da área. Mas vai pegar um time fura-olho. Essa rodada eu tô um pouquinho fora do Walter, tá? John vive um momento sensacional, mas vai pegar um dos melhores times do campeonato. Jogo difícil, tá, rapaziada? Tanto pode ser um jogo muito, mas muito bom de gols pros 2 lados, né? Um jogão, mas pode também ser um jogo entrucado, um jogo pegado, um 0-0, tá? Não descarto totalmente o John, mas prefiro muito mais o Rossi, que vai enfrentar um Ceará com 3 derrotas consecutivas em casa. Flamengo, melhor defesa do campeonato. Rocher, outro jogo difícil, também vive um bom momento, mas tá numa pequena decrescente, né? Rocher também eu tô um pouquinho fora essa rodada, tá? Cássio, outra boa opção, apesar de ter negativado aqui, surpreendido todo mundo, perdendo para o Ceará em casa, tá? Eu acredito que contra o Botafogo também é uma boa opção. Assim como o nosso querido João, o Cássio também é uma boa opção para rodada, mas eu ainda prefiro o Rossi fora de casa contra o Ceará. Everson em casa contra o Bragantino, né? Que caiu um pouquinho fora de casa. B, viável, tá? Mas não é uma das melhores opções. Brazão.
Pode ser o goleiro da rodada, o goleiro para SG, mas tem que tomar cuidado, né? Juventude não faz gol em ninguém? Não. Mas o Santos não é confiável, né? Mas mesmo assim, né? Eu ainda boto o Brasão na primeira prateleira para essa rodada. Everton, acho interessantíssimo contra o Vitória. O Vitória melhorou muito defensivamente, mas ofensivamente nem tanto. E como o Palmeiras é um time muito ajustado fora de casa, inclusive se defende melhor fora do que em casa, eu acho o Everton uma baita de uma opção para rodada. Marcos Felipe, outra baita opção. Se ele não fizer cagada que nem o Brasão, tem tudo aí, né, para de repente sair com SG e dar uma mitada, porque o Sport finaliza muito em casa. Acho um nome interessantíssimo. Vamos ver aqui, Rafael, jogo difícil, tá pegando bem também contra o Inter, mas assim como o Rocher, tô fora. Hugo Souza, acho um bom nome, tá? O SG do Corinthians é viável, sim, tá? O Fortaleza vem melhorando, mas o Corinthians em casa, vida e volta segundo o SG, acho bem interessante também. No mais aí, vou ficar em stand-by, tá? Sinceramente, não sei ainda qual goleiro escalar. Ah, inclusive, eu fiz um rascunhozinho. Desculpa fazer isso aí no vídeo, rapaziada, tá? Mas eu fiz um rascunhozinho aqui no vídeo. Onde é que tá aqui esse rascunho? Passei pra cá já. Vamos continuar. Quem viu, viu. Quem não viu, se finiu. Vamos lá. Agora, continuando pro nosso vídeo aí. Mas já que eu vi o rascunho, agora eu me lembrei. Até acho que vou chamar uma atenção pra coisa, tá? Temos aqui, rapaziada, aqui, ó, dois times, tá? Vou chamar bem atenção pra isso, porque isso é importante, que na última rodada muita gente ficou sem goleiro. Bahia e Ceará, meu amigo, quando você for escalar, você tira o filtro dos prováveis, porque Fernando Miguel pode ser titular e o Bruno voltar pro banco, tá? Os dois praticamente ali estão reversando. E o Marcos Felipe, Ronaldo, a mesma coisa, tanto é que o Cartola continua botando o Marcos Felipe como titular, mas na última rodada quem jogou foi o Ronaldo e surpreendeu todo mundo, tá? Surpreendeu todo mundo, pelo menos a mim surpreendeu bastante. Então vamos fazer o seguinte, bota o Marcos Felipe de titular e a gente vem aqui na cara de pau, tira o filtro aqui, ó, como eu falei aqui, ó, e botamos o Ronaldo, tá? Fazendo hackzinho, porque eu quero o goleiro do Bahia contra o Sport, né? Porque se não fizer a cagadinha aí que o Brasão fez, tem tudo aí pra sair com o SG. E o Sport é um time que finaliza bastante em casa, um time desesperado na zona de rebaixamento. Tem que pontuar, tem que vencer, porque não venceram no campeonato ainda. Estamos terminando o primeiro turno e nada, certo? Vamos limpar aqui. Zagueiros, vamos acelerar pro vídeo não ficar muito longo, né? Gosto demais dessa dupla de zaga, tá? Acho muito agitada, Alexander Barbosa e Caio, mas tem um jogo dificílimo, né? Contra o Cruzeiro, né? Contra o vice-líder do campeonato, né? Jogo pegado. Vale a pena? Talvez. Um jogo pode dar 0 a 0, mas acho que vai ser de gols pros dois lados. Léo Pereira e Léo Ortiz, me agrada demais os dois, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz. Pior que eu falei nos vídeos, né? Sempre aí que o Léo Ortiz é melhor por baixo, o Léo Pereira é melhor por cima. O histórico de gols do Léo Pereira de cabeça é maior do que o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz por baixo realmente é muito melhor tecnicamente do que o Léo Pereira. E quem fez o gol de cabeça a última vez foi o Léo Ortiz, né? Então como esse... E tá valorizado, tá? Então como esse time meu aqui não tá com tantas cartoletas assim, por mais que pareça 150 cartoletas muita coisa, vai ter hora que não vai dar pra escalar o time ideal. Eu vou dessa vez aqui com o nosso querido Léo Pereira? Não. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho aí. Temos outros zagueiros. A Arboleda vive um bom momento. Momento defensivo aí. Fez gol na última rodada. Tá valorizado. O momento defensivo de São Paulo é bom. Vem crescendo. Ferrarese fazendo boas atuações também. Dando assistência. Enfim, a dupla de zaga do São Paulo e do Flamengo. E do Botafogo. São jogadores perfeitamente escaláveis, né? Mas desses jogos eu prefiro a dupla de zaga do Flamengo, que é um jogo mais fácil. Nesse sentido aqui, Gustavo Gomes me agrada muito, né? Como a gente viu ali, o Palmeiras é o melhor visitante da competição. O Vitória ofensivamente, né? Não melhorou tanto assim, defensivamente bastante. Então eu vou com o Gustavo Gomes atrás, tá? Pra ter alguém do Palmeiras aí, né? Que eu acredito que o Palmeiras tem tudo pra segurar SG contra o Vitória fora de casa. Gustavo Henrique, eu acho uma excelente opção, tá? Zagueiros do Corinthians podem pontuar bem contra o Fortaleza, que não vem bem fora de casa, mas tá numa crescente com o Paiva. Uma pequena crescente, tá? Lianco eu gosto bastante, mas acho que vai ter um jogo difícil, tá? E gosto bastante do seguinte sentido, né? Quando ele não toma cartão, que é quase certo, o amarelo, já todo jogo ele começar com amarelo, né? Vidalba, gosto bastante dos zagueiros também do Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou demais defensivamente, mas tem que ver como é que vai absorver essa pancada aí contra o Ceará. E tem um jogo dificílimo contra o Botafogo, mas tá valendo, tá? Mas aqui vamos chegar agora nos zagueiros do Santos. Eu queria alguém do Santos atrás. E como eu vou com um meia do Santos, né? Um meia que às vezes tem algumas bolas paradas, enfim. Eu acho interessante aí ir com o zagueiro do Santos. Como o João Basso fez gol na última rodada, né? Eu vou procurar o outro zagueiro. Ó, André Ramalho também é viável, tá?
Os zagueiros do Corinthians pra essa rodada me interessam bastante, tá? Eu vou com o Luan Pérez, tá? Vou com o Luan Pérez, tá menos valorizado, certo? Preciso de um zagueiro do Santos, mas quem quiser ir com o Baço, se tiver com mais cartoletas, acho até melhor, tá? Vamos para os nossos laterais, aqui tem bastante. O William fora de casa, um dos melhores laterais da competição, muito regular, vale a pena demais, mesmo perdendo SG, recupera a pontuação. Bernabé vem melhorando, mas ainda não é aquele Bernabé que a gente conhece e tem um jogo um pouco mais difícil. Piquerez, nome interessantíssimo fora de casa, tá? Me agrada bastante. Kaique Bruno é o cara da regularidade esse ano, tá? O lateral talvez mais regular do Cartola no momento, só que como eu falei, tem um jogo difícil. E aqui tem um lateral que eu quero escalar. O Bidu vem jogando bem já algumas partidas, pontuou mal na última, pontuou, mas vinha mostrando uma certa regularidade, né? É um cara que defende bem, chega bem na frente, vira e volta, solta uns petardos fora da área, faz uns gols loucos. E queira ou não queira, o Corinthians tem um retrospecto muito bom com Fortaleza. Eu quero alguém do sistema defensivo do Corinthians e a minha opção vai ser o Bidu, tá? Jai, também gosto bastante, um cara bem regular, acho que tem tudo para ir bem contra o Vitória. Vitinho, tá jogando bem demais esse ano, tá? Muito regular, tá avançando mais do que ano passado. Tá chegando bem na frente, me agrada bastante. Juba, na última rodada aí pontuou baixo, 6.70, pensei até que fosse um pouco melhor contra o Juventude, mas segurou o SG, tá ótimo. Acredito que tem tudo para ir bem contra o seu time aí, tá? O Sport, um lateral bem ofensivo com chance de SG. Vamos ver, o Alex Teles, penalidade, bola parada, mas eu prefiro o Vitinho. Mateuzinho também, perfeitamente escalável, mas eu prefiro o Bidu, tá melhor nesse momento. O Wendel vem crescendo bastante, mas tem um jogo difícil contra o Internacional. Reinaldo, que seria bom nessa rodada, não estará. Estará o Lucas Ramon, que também vem pontuando razoavelmente bem, mas como o Vasco tá bem fura-olho, tô fora, vai perder o SG quase que com certeza. O Vina me agrada demais contra o Ceará, tá? Me agrada muito contra o Ceará. Matheus Bahia é um cara que em casa vinha pontuando bem, mas ó, nitidamente, assim como o Ceará, o seu time também decaiu bastante. E tá bom, né? De lateral, o Souza do Santos pode ser uma surpresa grata. Surpresa grata porque eu acho o menino bom de bola, mas a defesa do Santos não ajuda e com isso ele oscila demais perdendo o SG. Rapaziada, por enquanto tá bom, né? Sábado na live a gente vê outros laterais. Mané, qual é que vai ser teu outro lateral? Pô, deixa eu ver meu sistema defensivo aqui. Corinthians, chance de SG. Palmeiras, chance de SG. Santos, chance de SG. Bahia, chance de SG. Qual é o último SG mais viável? Porra, pela tabela é a defesa menos vazada, né? Só sofreu 6 gols na competição, né? Um bom visitante. É o nosso querido Flamengo. E eu vou com Vinha. Gosto do futebol do Vinha. Certo? Vamos para os nossos meias. Arrascaeta. Não foi bem a última rodada. Decepcionou todo mundo novamente. Mas acredito que tem um jogo muito favorável aí contra o Ceará. É difícil deixar de fora. Ceará 3 derrotas em casa e Flamengo na ponta da tabela, né? É difícil deixar de fora. Garro. Cara, eu tô muito na dúvida entre o Garro e o Alan Patrick. Mas como o Alan Patrick vai pegar o São Paulo, melhorou muito defensivamente, eu vou com o Garro em casa, tá? Matheus Pereira, outro nome sensacional. Muita regularidade, mas vai pegar um jogo dificílimo. O Botafogo se defende bem, né? Mas tá na primeira prateleira. Neymar. Cara, é difícil confiar no Neymar, tá? Potencial tem, vai enfrentar, porra, um adversário assim, ó. Mamão com açúcar. Desculpa a torcida do Juventude, tá? Mas um time assim, ó, que tá como o Juventude aqui, ó, jogando fora de casa, perdendo direto. Porra, rapaziada, se o Santos não ganhar em casa do Juventude, não ganha de mais ninguém, tá? Não ganha de mais ninguém. Então, Neymar, primeira prateleira também. Alan Patrick, estava muito na dúvida entre ele e o Garro, mas prefiro o Garro, porque acredito que o Garro tem um jogo mais favorável, né? Porque o Fortaleza, com nosso querido Paiva, né, ainda não tá totalmente ajustado. Enquanto que o São Paulo, que o Crespo, cresceu muito e já tá azeitadinho, né? É um time mais perigoso. Scarpa, acho um nome interessantíssimo, mas o Scarpa esse ano tá devagar, tá? É mais uma apostinha. Barreal, aqui me agrada. Porque tem muita média básica, né? Assim como o Neymar corre muito mais, ajuda na recomposição, desarma, tem bola parada também, né? É claro que o Neymar é muito mais talentoso, né? Joga mais avançado, mas o Barreal também é um meia que também joga avançado. Então é o meia que eu vou querer contra o Juventude, né? O time que mais sofreu gols de meia jogando fora de casa do campeonato. Maurício contra a Vitória é um nome interessante. Maurício vem numa boa regularidade, uma regularidade alta, participando de gol, inclusive, né? Savarino, tô fora, tá? Contra o Cruzeiro, pode até arrebentar, mas tô fora. Montoro também, tô fora. Lucas Romero, muita regularidade contra um time que ataca em casa, talvez dê certo. E claro, e os meias do Bahia contra um Sport, né? Valem a pena demais. O Jean Lucas é o cara que finaliza bastante fora da área, né? E o Everton Ribeiro é o cara da armação, né? Todos os dois podem trazer boas pontuações. Zé Rafael tá numa regularidade, tava numa regularidade, mas caiu um pouquinho, prefiro o Barreal, né? E claro, se for levar em consideração aí a bola, né? Não só o Cartola, o Bom Tempo é o melhor meia do Santos, tá?
É o mais regular, excelente nome, mas eu vou com o Barreal nesse momento, tá? E deu. Daí na live de sábado a gente vê outros nomes. Percebam que eu deixei o Matheus Pereira de fora, mas dá pra escalar. Deixei o Alan Patrick de fora, mas dá pra escalar. Mas eu penso que o Barreal tem um jogo muito mais favorável com o Juventude, né? Do que o Alan Patrick contra o São Paulo ou o Matheus Pereira contra o Botafogo, né? Porque queira ou não queira, né? O São Paulo vem melhorando, se defendendo bem, segurando alguns SGs, né? E assim como o Botafogo, que em casa também se defende bem e segura alguns SGs. São bons nomes? Primeira prateleira? Com certeza. Mas eu ainda boto na frente o Barreal um pouquinho por causa do adversário. E queria alguém do Corinthians do meio pra frente. Vou com o Garro, tá? Vou com o Garro. Agora o ataque aqui, o bicho vai pegar, hein? Ou eu abro mão pela primeira vez do Caio Jorge, que é difícil, né? Que é um cara que vem fazendo muito... Não tem como abrir mão do Caio Jorge. Vou com o Caio Jorge. Poderia abrir mão do Caio Jorge, tá? Hã? Pode ser. Minha esposa perguntando se eu quero um misto. É claro que eu quero um misto, né? Gordinho sempre quer comer. Verrete, né? É um cara fora de série, só não vai melhor porque às vezes o Vasco não ajuda muito, né? Mas agora ele conseguiu uns bons parceiros de ataque ali, né? O Ryan, né? O Nuno ali ajudam ele bastante, né? É um cara fura-olho, tá? Nunca dá pra descartar. Memphis fez um gol na última rodada, mas ainda eu acho que tá meio chateadinho pelo que aconteceu, mas perfeitamente escalável, tá? Ainda mais contra um Fortaleza que não vem bem, tá? Não vem bem fora de casa, tá melhorando com o Paiva, mas não vem bem. Arthur Cabral, jogo difícil. Se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Caio Jorge, que é artilheiro do campeonato. Hulk, esse aqui não dá pra deixar de fora, tá? Contra o Bragantino, que caiu muito defensivamente nas últimas rodadas como visitante, tá? O Galo jogando em casa, o Hulk não dá pra deixar de fora. Bright White, pode ir bem, tá? Pode ir bem contra o Fluminense, que não vem bem em 4 derrotas consecutivas. Facundo Torres, me interessa muito ele e o Vitor Roque, tá? É bom você ter alguém do Palmeiras do meio pra frente, porque é o estilo de jogo do Abel fora de casa. Tanto é que é o melhor visitante da competição. Marcação forte, time fechadinho, saindo na transição rápida. E daí com isso, Facundo e Vitor Roque podem brilhar sim. Um dos dois são excelentes nomes. Os atacantes do Inter vão ficar um pouquinho em stand-by. Luciano vive um bom momento, mas tem um jogo um pouco mais difícil, né? Luiz Araújo é um cara que, apesar de estar oscilando, tem média base, que tem um jogo favorável. Eric Pulga, esse nome me interessa, mas eu acho que eu vou contra o Sport, né? Mas eu acredito que eu vou botar ele no reserva de luxo. Tô pensando ainda com muito carinho, tá? Tô pensando com muito carinho. E nós ficamos por aí de atacante, né? E o nosso querido Yuri Alberto, será que volta? Eu acho que volta, hein, cara? Tá aqui, ó. Eu acho que eu vou meter o Yuri, hein? Eu acho que eu vou meter o Yuri. Vou meter o Yuri contra o Fortaleza. Pô, mas daí eu vou deixar alguém do Palmeiras de fora. Mas, pô, jogando em casa não tem como. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui, porque o Yuri vai jogar, tá voltando, né? Ó, Yuri Alberto em dúvida. Vamos botar o Yuri, sim, tá? Fazendo aquela dobrazinha que sempre dá certo aqui com o Garro Yuri. Jogando em casa, o Corinthians é muito forte. A manetagem com 3 do Corinthians. Sim, rapaziada, se vocês forem ver o histórico do Corinthians contra o Fortaleza, é muito favorável, tá? Então acredito que vale a pena e vale a pena demais. Fiquei um pouquinho na dúvida, porque eu queria um atacante do Palmeiras, né? Ou um atacante ou meia do Bahia também, né? Que eu acho que são jogos que vale a pena contra a Vitória e Sport, mas são jogos fora de casa. Então eu optei pelo um atacante mandante, tá? Treinador. Vamos limpar aqui. O Dorival é uma das melhores opções, tá? Chance de SG, de vitória, e sim, enfim. Pode ganhar o jogo, talvez até com mais um gol, tá? Felipe Luiz contra o Ceará. Show. Uma das melhores opções. Abel contra o Vitória. Também. O Ancelotti e o Jardim vão ficar de fora, como o Crespo, tá? E Roger Machado, que eu acredito que são jogos mais difíceis. Dorival, uma das melhores opções. Uma das melhores opções. Cuca me agrada bastante contra o Bragantino, tá? E o Rogério Ceni contra o Sport fora de casa. Pra mim, essas são as melhores opções de treinador, assim como são os jogos mais favoritos. Mas eu vou com o Dorival, tá? Vou fazer uma dobrazinha velada aqui do Corinthians, né? E como eu tô aqui com o Garro e com o Yuri tá voltando, vou meter a abraçadeira aqui no Yuri. Só pra não rir. Vou dar uma de maluco. E na sequência já tô vindo aí com o banco de reservas, né? Meu reserva de luxo prontinho pra próxima rodada. Tá feito aí, pessoal, custando 137,05 cartoletas, né? O time do vídeo pra 18ª rodada, penúltima aí do primeiro turno. Acabei botando o Vitor Roque ali como reserva de luxo pra ter alguém do Palmeiras, né? O Palmeiras é o melhor visitante da competição, né? E queira ou não queira, o adversário, né? Cede pra atacante, sofre gols, enfim, né? É claro que melhorou defensivamente. Mas o Palmeiras, né, ainda é um time que fora de casa é muito difícil ser batido.
Eu queria alguém do Palmeiras do meio pra frente, enfim. Mas fiquei muito na dúvida com o Eric Pulga ali, fiquei na dúvida com o Luiz Araújo, que tem um confronto favorável contra o Ceará, enfim. Gente, é uma rodada que tem muitas opções, tá? Mas eu optei em fazer a minha base aí, né, com os times que irão jogar em casa, salvo raras exceções, Flamengo, Cruzeiro, né, e Palmeiras. Um ou outro jogador, porque são os 3 times de ponta da tabela que estão disputando o título nesse momento, tá? Então tá aí, custando 137,05 cartoletas, o time do vídeo para a 18ª rodada. Então é isso aí. Então é isso, pessoal. Time escalado, tá? A live vai ser sábado, meio-dia, né? Portanto, se você não é inscrito, convido na maior humildade a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque daí, a hora que eu entrar ao vivo, você é notificado e, claro, daqui pra frente não perde mais nenhum conteúdo aí, mais nenhum vídeo do canal pra Cartola. E, claro, e você que é inscrito aí, parceirado, né? Que acompanha o canal faz tempo, deixa aquele like, dá essa força que você sabe que é muito importante. No mais, um grande beijo. E temos jogos de Libertadores Sul-Americana no meio de semana. Vamos dar uma olhadinha, porque muita coisa pode mudar até sábado. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos.